Fala galera, estamos aqui mais uma vez, mais um podcast informacional Faculdade Gran Tietê, um patrocínio aqui da Monitel Sistemas de Alarme e Segurança. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui, meu amigo, professor aqui da Faculdade Gran Tietê. Gente, ele tem essa cara de novinho assim, mas ele já tá rodado, viu? Não é tudo isso não, viu? O Cris Sanches, que é formado, professor, é engenheiro civil, engenheiro também de segurança do trabalho, muito importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Cris. E também especializado em concreto armado, é isso? Depois você explica um pouquinho para nós aí. Então nós estamos aqui fazendo um bate-papo, você que está aí conectando, assistindo o nosso podcast, faça aí sua pergunta, se tiver alguma dúvida, manda aí que depois a gente vai respondendo para vocês. E se você tiver algum outro assunto que queira saber aqui também no podcast, a gente está aqui à disposição. Cris, obrigado por você ter vindo aqui, apertar entre o trabalho como o início das aulas, né? É isso mesmo. Legal. Ô Cris, fala pra mim, 5 anos no mercado da engenharia civil. Exato. Pra essa galera que tá nos ouvindo, essa moçada nova que tá chegando pra faculdade, o pessoal que tá buscando a faculdade, como que tá esse mercado hoje do engenheiro civil? Como é que tá a procura? Como é que tá assim, a ascensão? Você pode dar uma... Com certeza, Virgílio. Bom, primeiramente agradecer aí pelo convite, né? Imagina. A agenda do cara é foda, gente. Vocês não têm noção, cara. Como foi difícil. Conseguimos organizar aí, né? Hoje nós estamos no mercado há 5 anos, né? Eu tenho um escritório que trabalha com projetos, então nós desenvolvemos desde o projeto arquitetônico, os projetos complementares, né? Isso aqui em Barra Bonita. E nós temos projetos na região. Peraí, vamos fazer um jabá aqui, ó. O cara tem um escritório aqui em Barra Bonita. É só procurar aí, né? Como que tá o escritório lá? CSJ Engenharia. CSJ Engenharia, uma conceituada empresa aqui, tem projetos para todo lugar aí, né, Cris? Sim. E também um professor nosso aqui que agrega o conhecimento com os alunos, né? Então qualquer dúvida é só procurar aí. A gente vai deixar depois aí o contato do Cris também para quem quiser fazer aí, né, uma pesquisa, um estudo, né, Cris? Sim, temos alunos aqui da Gran também que fazem estágio com a gente lá, então a gente legal. também tem essa vertente também que é bacana. Legal. E nessa área de projetos hoje, Mangeli, prestando também consultoria para usinas, para empresas maiores, o que a gente tem notado é que a mão de obra de base está cada vez mais escassa. Então a gente está tendo cada vez mais dificuldade. Sabe aquela coisa assim, eu vou contratar diretamente uma mão de obra e aí o pedreiro mesmo vai resolver, o mestre de obras vai resolver? Isso tem acabado um pouco no mercado e, consequentemente, a busca pelos profissionais. Então, mesmo em projetos pequenos, né, vamos considerar aí uma residência, um projeto de pequeno porte, que antes a mão de obra do engenheiro ou do arquiteto, muitas vezes ela era suprimida, hoje não. Hoje, o mercado tem buscado muito mais pelo profissional da engenharia para todos esses projetos. Por quê? Porque você, além de fornecer o projeto, você faz o acompanhamento também das obras por conta de uma mão de obra hoje que está cada vez mais escassa. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento mais de perto também, tá? Entendi. O que eu vejo hoje de demanda para nós dentro da engenharia não é só na parte de projeto, desenvolvimento de projeto, mas a gente tem também toda uma vertente que muitas vezes o aluno que está ingressando na engenharia, ele não percebe, não sabe na verdade que existe, que é a parte burocrática, documentação, a parte de planejamento, gestão, tudo isso está dentro também da engenharia. Ô Cris, não dá para começar uma casa pelo telhado, né? Exato. Por isso da importância de um profissional para estar acompanhando tudo isso. Porque se der um problema, de quem que é a culpa? Não desmerecendo o pedreiro, longe disso. Forma nenhuma. Até porque ele faz parte do projeto também, né, Cris? Sim, com certeza. Mas por trás disso tem os bastidores, né? Exatamente. A gente precisa, e com certeza, Magília, é o que você falou, a gente senta junto em reunião e é uma troca de conhecimento, sempre, né? A gente está sempre aprendendo junto também. Mas é no sentido do planejamento, porque existe um planejamento financeiro grande por trás, independente da obra, um cronograma por trás disso, né? Que é bastante importante. Entendi. E a maior parte, eu sinto isso, assim, vou dizer para você que 90% dos alunos entram para a graduação de engenharia imaginando que eles vão só fazer residência, só fazer casa. E a engenharia... Não é isso. E não é, exato. A engenharia, ela tem essa vertente, nós temos essa atribuição, mas existe uma expansão, é muito maior do que isso, né? Então nós temos projetos de estradas, projetos de rodovia, né? Projetos de edificações maiores, existe um sistema logístico por trás da engenharia, principalmente a engenharia civil, que a gente tem parte de controle, entrada e saída de materiais, então eu tenho... Cris, peraí, você tá me falando então, só voltar um pouquinho no que você falou, que também é novo pra mim, então o cara que vai fazer engenharia civil não vai só construir prédio, nem casa. Exatamente. Tem várias áreas de atuação que ele pode... Um leque, Mangeli, e eu falo isso muito com os alunos, porque muitas vezes
O aluno chega com esse pensamento. E quando eu fui fazer a minha graduação, eu tinha esse pensamento, tinha essa visão de mercado. Pô, vou só fazer casa de 40 metros, 400 Exato, metros. Financiamento, só isso. Tem isso também. Mas hoje eu tenho... um braço, É né? um braço, é uma vertente. Hoje eu tenho colegas que fizeram graduação comigo que estão trabalhando, por exemplo, numa PepsiCo. Estão trabalhando em empresas aí, multinacionais, na área de gestão de qualidade. São engenheiros civis. Ô, Cris, é legal que você falou, porque outro dia eu tava conversando com um rapaz da Arteres, ele falou assim, rapaz, tô precisando de engenheiro civil. Eu falei, pai, engenheiro civil? Engenheiro agrônomo também. Eu falei, peraí. Sim. Mas então não é. Por que precisa de engenheiro civil numa Arteres? Pô, tem um processo que é o Estradas lá, né? Exatamente, projeto. Então, nós temos um leque, uma gama muito ampla de possibilidades de atuação. E isso eu acho muito importante de a gente colocar à frente, principalmente para os alunos que estão chegando, porque realmente a ideia que a gente tem do engenheiro civil vai estar ali com o pé na obra residencial ou fazendo um edifício. E não, a gente tem um leque de mercado. E além disso tudo, ainda tem a nossa área de atuação da docência. Ainda além disso tudo, a gente ainda pode... Então você só não dá aula, você trabalha também. A gente dá aula e trabalha. A gente não... Ô, Cris, puta, muito legal essa questão do leque que abre o engenheiro civil, Exatamente. Eu brinco até com os alunos que eu falo assim, olha, se você não tiver uma área para atuar, é porque muito difícil. Muito difícil, porque você pode atuar... Tem vontade também, não tem tudo isso. Também, né? Porque hoje tem se gerado muito mais oportunidade, né, no mercado, principalmente por essa questão da escassez de mão de obra, mas porque as empresas têm buscado cada vez mais qualidade. Então hoje a gente faz, né, revisão de projeto com muita frequência para que quando chega no canteiro a gente não tenha esse problema. Hoje mesmo eu estava fazendo uma revisão de projeto de uma usina para a Raizen e nós estávamos na 9ª revisão de projeto internamente. Mas para quê? Para ratificar ao máximo a possibilidade de erro quando chegar na obra. O mínimo possível de erro lá na ponta, né? Exatamente. Então isso é um processo, é um controle de qualidade. Então hoje a engenharia está buscando muitos profissionais para essa área. A gente tem bastante mercado. Ô Cris, vou fazer uma brincadeira aqui, né? Eu sempre ouço o pessoal falar assim, né? Cara, mas eu fiz um orçamento lá, ficou mais do que eu esperava. Pode ser que não tenha tido. Isso que você está falando que é muito importante. Sim. Sentar com o seu profissional, ver certinho o que você vai fazer, os recursos que você tem, porque se você for fazendo assim de qualquer jeito, pegar um aqui, pegar outro lá, não pega um profissional, acaba acontecendo essas incorrências, né, Cris? Exatamente, Mangieri. A pior situação que a gente tem que desfazer ou desmanchar alguma coisa, pensando em termos de obra, que você perde material, mão de obra e tempo de serviço, não né? Não tá barato, né? Não tá. A construção civil, né? Os materiais de construção civil pós-pandemia aumentaram muito, né? E eles não voltaram. Então a gente manteve esse índice, esse percentual de aumento nos materiais. Consequentemente, pensando numa obra grande, se a gente pensa, por exemplo, num conjunto habitacional de 800 casas, perder um tijolo por casa, por dia, você está perdendo um milheiro, né? Exatamente. Então a gente não pensar para uma obra, ok, perdi um tijolo por dia, mas se você pensa num conjunto, quanto que isso não vai desprender para uma empresa? Então esse controle é extremamente importante, tá? E pensando nesse sentido, a gente tem custo de projeto estabelecido pela PNE de 2 a 4%, que é o custo em cima do valor total do projeto, gasto com a responsabilidade técnica, gasto com os projetos de fato, né? Se você pensar, não é um montante absurdo para você evitar tanta dor de cabeça que pode vir lá na frente. Caramba! Ô Cris, você falou aí da questão habitacional e a gente tem acompanhado aqui, né, isso aqui de Barra, você é de Bauru, né? A gente tem percebido um crescimento, né, não condomínios, de espaços para construção, loteamentos, né? Isso se dá pela questão que está melhorando um pouquinho o poder aquisitivo, ou é porque isso aí estava numa bolha e de repente estourou agora? Como é que você vê isso? Isso é bom, isso é ruim? Isso é bom, né? Um lado é bom. Sim. Por um lado, a questão econômica, né, e a questão da expansão, a construção civil no geral, ela está muito atrelada à questão socioeconômica e política, né? Não tem como a gente desvincular sim, muito. Sem dúvida. Mas está muito atrelado a isso. Então nós temos um crescimento econômico, consequentemente a gente tem um poder aquisitivo maior. O que a gente tem notado, até a gente tem brincado em obra,
pessoal tava guardando esse dinheiro, porque aumentou o preço do material de construção, a turma continuou construindo e vamos, bora lá pra frente, né? Mas pensando num nicho de mercado em que a gente tem obras financiadas pelo Casa Verde e Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida, né? Essas áreas, nós tivemos durante a pandemia algumas complicações em termos de falta de pagamento, contratos, enfim, né, por essa questão econômica. Hoje tem aumentado bastante o número, né, a procura por esses tipos de construção por conta do fomento também social. O que acontece? Existe um subsídio governamental para ter uma faixa de renda que ajuda aí nessa construção, né? Então hoje a gente tem um percentual, uma parcela, né, uma quantidade de pessoas aí, uma quantidade de pessoas que conseguem fazer a sua casa, porque a entrada é de 20%, então você consegue distribuir. Teve um fator de facilidade também de uns anos para cá, né? Essa questão de entrada, para comprar o próprio imóvel, para reformar, houve uma melhora isso, né? Houve uma melhora principalmente de acesso, Mangini, né? Então no sentido de esses 20%, por exemplo, o uso de FGTS, né? A gente já tinha esse fomento dos programas sociais, mas realmente houve uma expansão aí por conta dessa facilidade de acesso. Entendi. Ô Cris, pra gente já chegando aqui na nossa reta final aqui do nosso bate-papo, vai voltar aqui falar com a gente, né? Eu tô falando aqui com o professor Cris Sanches, né, que é professor aqui da Faculdade Gran Tietê, também tem, né, o seu escritório aqui, engenheiro civil, CSJ Engenharia. Exatamente. Né? A gente vai deixar depois os contatos aí. Ô Cris, pra gente chegar aqui no ponto final, para a Faculdade Gran Tietê, o que a gente pode falar para esses alunos que estão pensando em vir estudar aqui na Gran Tietê? Questão do curso, em questão dos professores, sei que tem professores, né, com grande gabarito aí, né, você e mais a equipe toda aqui. Sim. Como é que tá? Podemos chamar esse pessoal para vir estudar engenharia civil aqui? Com certeza, Mangili. Eu vou falar para vocês hoje uma dor que nós temos no mercado, que eu tenho na gestão de projetos, né, com a maior parte dos projetistas, que é a falta de conhecimento em leitura de projeto, em fazer projeto. E aí puxando para o que a gente coloca aqui, vou falar pela minha disciplina e pelas disciplinas de outros professores que a gente sempre conversa nos bastidores. Todas as disciplinas a gente coloca um projeto real para ser desenvolvido. Então, hoje, eu ministrando disciplina aqui na Gran Tietê de concreto armado, estrutura de concreto armado, o aluno está fazendo o dimensionamento de uma residência que eu estou construindo no meu escritório. Então, os alunos estão desenvolvendo. Não é um casinho qualquer que pega na internet, né? Não, eles estão desenvolvendo um projeto que eu trago as imagens para eles e a gente consegue ir a campo para o que eles estão desenvolvendo aqui em sala de aula, eles vão ver na prática. Então todas as disciplinas eles saem, fazem Você acompanha todo esse projeto, tudo. Exatamente. Para não acontecer aquilo que você falou, né? Para não ter problema lá na ponta. Lá na frente, vamos errar aqui. E desse projeto sai o principal que eu falo para os alunos, o quantitativo de material. Vamos lançar para mercado. Então eles entregam para nós um projeto como se fosse para aprovar na prefeitura. E por quê? Porque eles vão sair daqui sabendo isso. Essa falta que a gente tem muitas vezes, e que eu senti alguns momentos na minha graduação, que focou muito na parte acadêmica, é essa necessidade de conhecimento prático. Então aqui a gente pode falar que tem bastante, não só a sua disciplina, como de outros colegas que você citou, existe muito essa questão teoria-prática. Teoria-prática, é o que a gente... Isso é muito importante. É o que a gente dá prioridade aqui, Mangili, hoje, principalmente na área civil. Legal, e é importante porque, né, em outras áreas a gente vê também, né, o cara sai cru da faculdade, né? Exatamente. Peraí, você só viu teoria? Tá, então você vai ler o telhado? Não, como é que faz tal? Muito bacana essa percepção e essa dinâmica, Cris. E o papel aceita tudo, né, Mangili? Eu brinco com eles, o papel aceita tudo, você pode desenhar à vontade, mas e lá na obra? Exatamente. Será que lá na obra dá pra fazer isso aqui? O terreno é plano, será que é declive, como que funciona? O pessoal chora, mas o pessoal aprende. Legal. Gente, chegamos aqui ao final de mais um podcast informacional aqui da Faculdade Gran Tietê, um patrocínio da Monitel Sistemas e Alarmes. Tive o prazer de conversar aqui com meu amigo, professor aqui na Faculdade Gran Tietê, o Cris Sanches. Nós vamos deixar o contato dele aí, uns projetos maravilhosos aí na casa, né, na cidade. Também fazendo um projeto muito bacana aí com os alunos aqui da Faculdade Gran Tietê. Então, se você tem dúvida aí sobre a engenharia civil, o Cris está aqui toda terça-feira, né, Cris? Toda terça-feira, Toda terça-feira. Ele perde os 5 minutinhos, porque a agenda do cara é complicada, viu, gente? Gente, obrigado aí por você que está assistindo.
Até semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço e até a próxima. Cris, muito obrigado pela sua participação e pelo momento aqui da gente passar um pouquinho de informação para os nossos telespectadores, ouvintes e assim por diante. Obrigado, Cris.